João Carlos Albuquerque, o canalha. Você sabe que eu não gosto desse apelido porque ele é injusto. Bom dia. Bom dia a todos vocês. Pô, eu não acredito que eu tô conhecendo a Bandeirantes, cara. Quando eu tinha 18, não, nem isso, 16 anos de idade, eu tinha um amigo que tinha um Fuscão, e a gente morava no Jardim Bonfilholi, e a gente saía muito para ouvir música no toca-fitas do Fuscão dele e passear em São Paulo. Então eu ia no aeroporto de Congonhas, ver descer avião, subir eu ia avião. também. Vim aqui dar uma volta em torno da TV Bandeirantes, pô, novinho. E ver as mansões que já estavam subindo. As mansões, aí a gente ia procurar a casa do Roberto Carlos, do Silvio Santos. A Hebe Camargo. Coisa de caipira, né? Tipo C, assim. Eu ainda sou. Escuta, quero saber se eu vou participar tem alguma sobra aí dessa lista toda de anunciantes que você deu aí. Vou mandar um aparelho de ar-condicionado pra você. Da STR ou da Polo Ar. Ô Milton, você sabe que eu tô encantado, além de estar aqui na Bandeirantes, com toda a história da Bandeirantes. Eu trabalhei com o Haroldo, com Haroldo Fernandes. Com o Alfredo Orlando, com o Flávio Araújo, vários aí que você citou aí, né? Fazem parte da minha vida como da sua, apesar de eu ser bem mais novo que você. Nós estamos só 4 anos de diferença, né? Que você já me contou aí. Mas você sabe o que eu tô achando demais? É o primeiro estúdio de rádio com a janela aberta. Para os passarinhos cantando, cheio de ar. Pintacilgo. Maravilha. Você não entende nada de passarinho, não é para mas que isso? Lá aí é bem TV. Não, tem bem TV também. Na minha modesta fazenda lá do IP do Guaxupé, nós temos lá a canária da terra que falam aqui que eu fico bravo. É cabeça de fogo que chama. Cabeça de fogo. É cabeça de fogo, não é de canária da terra, não. Cabeça de fogo. Entendeu? Cabeça de fogo. Entendeu? Nasce cinzentinho, logo vai amarelando, vira pardinho, depois vira cabeça de fogo. Aqui falam canário da terra. Mas que canário da terra o quê? Mas cada lugar do Brasil fala de um jeito. É igualzinho aquele negócio de neném, né? Dorme, neném, que a cuca vem pegar, que falam em São Paulo. Na minha terra não é. Dorme, neném, que... Dorme, neném, que... Não é cuca. Cuca vai pegar. Não, aqui pra vocês é cuca, pra nós era outra coisa que eu esqueci aqui agora. Dorme, neném, que eu... Não sei. Mas, enfim, são coisas de cada região, né, pô? Você sabe que eu sou de Brotas, né? E a primeira vez que eu ouvi falar do scratch do rádio, que eu tive contato com a Bandeirantes, eu devia ter uns 6 ou 7 anos de idade, e o scratch do rádio foi jogar contra o CAB, o Clube Atlético Brotense. O Fiore Gilhote que levava. Fiore Gilhote. E com um cachê destinado a casas de caridade. Exatamente. E eu conheci, além dos locutores e tal, eu me lembro perfeitamente, tinha Oslaim Galvão. Que era um cantor negro, muito bom. E era plantão esportivo, se eu não me engano. Isso eu não peguei, não, ele no plantão. Na Band. Oslaim Galvão, é isso mesmo. Dieter Gleiser. O Dieter Gleiser era alemão, ele foi plantão esportivo muito tempo, ele faleceu em São José do Rio Preto. Eu me lembro perfeitamente, o estádio dos Eucaliptos lá em Brotas lotado para ver o scratch. Mas sobre a música lá de fazer neném dormir, lá em Mozambique dorme neném que o tutu vem pegar, é tutu, agora aqui é cuca. Mas João Carlos Albuquerque, o canalha, quem que te pôs esse apelido injusto? Olha, eu costumo dizer que eu sou canalha com C maiúsculo. Porque o canalhinha, vagabundo, sem vergonha, corrupto, com Czinho minúsculo, tá cheio por aí. Eu não sou dessa laia. Esse canalha é uma coisa carinhosa que eu coloquei nos malas, nos telespectadores malas. Sempre tem os malas, você tem. Aliás, eu ando copiando muito o Mauro César Pereira, que falam que é mala. Eu também tô bloqueando muita gente, viu? Tem cara que não dá para aguentar. Mas você sabe que hoje a rede social tem os tais robôs, tem os profissionais de encher o saco dos outros, tem de tudo, né? A gente não pode esquentar muita cabeça, não. Mas nós estamos falando com o João Carlos Albuquerque, da SPN Brasil. Muito obrigado ao pessoal lá por ter liberado Vossa Senhoria. O Kleber Machado veio aqui também. Aliás, ia ser por telefone, falou, não, faço questão de ir aí, porque a minha família tem tudo a ver com a Bandeirantes. E você também, como eu, como todos nós do interior, não há quem não tenha sonhado lá nos anos 50, 60, trabalhar na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes é uma coisa impressionante, né? Eu e o Kleber trabalhamos na Rádio Gazeta, né? E nos anos 80,
E a Bandeirantes eu conhecia por fora, nunca tinha entrado aqui no prédio. É mesmo, é? O Guilherme Simati já me mostrou ali a redação, alguns estúdios e tal. Eu fiquei bem impressionado, porque... Nós temos 5 rádios aqui no Morumbi, condução de Mário Bacei, grande palmeirense, entendeu? E a verdade é que o rádio, a Bandeirantes é um grande conglomerado, mas a partir do rádio. Até que fica o senhor João Jorge Saad aqui, ó, dizendo aqui, ó, Milton Neves, aqui se forja a mudança para o futuro, João Jorge Saad. Ô João, fica falar de Brotas, até porque o Daniel é de lá, né? Mas é o seguinte, eu tinha lá meus 8, 9 anos, e eu tinha uma tia que faleceu em Campinas, chamada tia Margarida, irmã do meu pai, e ela era casada com o tio Torres. E o tio Torres era distribuidor de remédios, trabalhava no laboratório Le Petit, eu nunca vou esquecer, tinha um jipe metálico e tal. E ele estava passando no trevo de Brotas um dia, e foi colhido por um motorista que mais tarde soube-se que era engenheiro da Copersucar. E ele morreu no trevo. Olha só. Entendeu? E a minha avó Isolina, morava em Campinas com a tia Margarida, houve como todas as famílias, uma tragédia danada, porque a família ficou sem o marido. E a coisa foi por fora e tal, aqueles negócios, aquelas tramitações longas do Poder Judiciário, mas ela sofreu muito com seus filhos, o Celso, com a Maísa, e o tio Torres morreu lá na tua querida Brotas. Foi a primeira vez que eu ouvi falar em Brotas, uma coisa triste. Mas depois eu soube que o Daniel era de lá, fiquei alegre, e você também de Brotas. Ah, que legal. Por que Brotas? Ué, o meu pai nasceu em Brotas, o meu irmão mais velho nasceu em Brotas. Não, por que a cidade tem... Porque Muzambinho, porque tem o rio Muzambo. Porque o Moçambo, nome... virou Muzambinho, que era um rio pequeno. Durante toda a minha vida, né, falou-se em Brotas que o nome era das nascentes de água. Porque tem o rio Jacaré, Pepiramirim, tem outros rios, tinha muito mais nascente, mas os caras passaram o trator arrancando as mangueiras, o mato para plantar laranja e cana. Muitas nascentes desapareceram, mas perto da estação ferroviária, né, nas pedras, é uma descida assim para a estação rodoviária, cortada na rocha, ali brota água. Achavam que era por causa disso. Mais recentemente, estudos revelam que talvez sejam Nossa Senhora de Brotas, alguma coisa relacionada com os portugueses, uma padroeira. Então ficou essa dúvida do Brotas aí. Mas... Quantos mil habitantes? Tem muito broto também, né? Eu prefiro achar que é por isso. Lembra, aqui na Bandeirantes nós tínhamos um programa, nós não, eu como ouvinte, né? Os brotos comandam. Os brotos comandam. E Brotas... Com Luiz Aguiar. Luiz Aguiar, puxa vida. Ah, que beleza. Tem aí o prefixo, você dá uma fuçada aí, ô Reinaldo Henrique Moreira, mais conhecido como... Que legal. Operador bom é assim, você produz programa ao vivo. Ricardo Moreira Garcia, vamos ouvir. Alô, garotas, alô. Ele mesmo cantando. Vai, Luiz Aguiar. Os botos comandam, já está no ar. É ele mesmo. Tem Mulher tudo bonita, hoje é gata, né? No nosso tempo era broto. Mas que broto, hein? E sobre canalha, tem uns apelidos, tem umas coisas do interior, no bom sentido. Por exemplo, não sei se lá em Brotas, lá no meu sul de Minas era assim, ó. Você chegava no cara para elogiar o cara, assim, nojento, hein? Quer dizer, quando o cara tá em boa fase, né? Nojento. O cara chega com um Fuscão que você falou, com um Fuscão usado, nojento, hein? Mas elogio. Entendeu? Aí tinha teve uma outra também que eu sei que aqui em São Paulo vão estranhar, mas que no interior realmente era assim. Além do nojento, hein? Mas como elogio, falava assim, ei, morfético. Pô, morfético é uma coisa de um cara doente, né? Mas no interior não. Quando o cara tá em boa fase, morfético. Uma coisa de inveja, uma inveja de amigo, né? Então é isso mesmo. O Lazarinho. O entojado. Entendeu? Mas é isso. Tempo bom, né, João? Tempo bom. Você veio para São Paulo em que ano? O Brasil piorou muito, viu? As pessoas acham que é saudosismo, mas não é, não. É uma análise muito tranquila dos processos todos, né, que o Brasil viveu, a violência hoje, o descaso com a educação pública, com a saúde pública. Eu vim em 1968 para São Paulo, depois de morar
de nascer em Brotas, morar rapidamente em Monte Azul Paulista, bebezinho, não me lembro de absolutamente nada. Depois em Piratininga, ao lado de Bauru, durante um ano. Meu pai é advogado. Um abraço para Piratininga, sou cidadão de lá. De Agudos também. É verdade, eu vi uma vez você. Eu e o Fábio Sormani, aquele canalha com C maiúsculo também. Santista que nem nós, né? Mas ele tenta disfarçar. Não. Obrigado, viu, Guilherme? Acabei de ganhar um café aqui. E o Flávio... Você não me ofereceu nada, hein, meu? Esse café aí é café Canecão, lá do Norimitiga. E olha aqui, ó, o negócio é o seguinte, rapaz, eu quero saudar outro grande jornalista lá que passou pela SPN também, Flávio Gomes, o maior corintiano do mundo, e ele odeia o PT, ele só fala bem do Aécio Neves. O Flávio Gomes. É exatamente o contrário, ele torce pra Portuguesa e odeia esses caras aí que você falou. Petista. Você é petista? Eu já fui petista e eu ando tão desacorçoado, como se fala lá em Muzambinho. Não, desacorçoado mesmo. Você falou muito bonito, tem que falar feio, desacorçoado. Porque muito político profissional, sabe, usando como profissão a política, enriquecendo, né, e o povo abandonado. Então, mas eu não tenho nenhum vínculo com esses caras da direita, com esses caras do dinheiro, do poder e tal. Esses caras não descem, comigo não tem acordo. Ô João, antes da gente voltar aqui para São Paulo, que eu lembro que você veio, foi embora, você foi até se despedir de mim, ou na volta você foi atrás de colocação, como a gente fala lá no interior, mas falando aí de Piratininga, de Monte Azul Paulista, de Garça, de Muzambinho, etc., eu estou falando aqui para milhões de pessoas aí do interior. Você falou que como as coisas mudaram para muito pior. Eu lembro que nossas mães e tias ficavam, principalmente na quinta, no sábado e no domingo, na porta das casas. Na calçada. Na calçada botava cadeira lá da sala, botava ali e ficavam conversando. Hoje, se você fizer isso, o ladrão leva a pessoa e leva até a cadeira. Quer dizer, tem lugar que ainda faz isso. Mas diminuiu muito. Mas sabe o que mais me emociona? Uma coisa que eu lembrei outro dia. Na porta da minha casa, a casa da minha avó e da minha tia. Eram duas folhas enormes, aquelas portas grandes, né? E tinha um barbante. Você lembra do barbante na porta? Tô vendo que você não lembrava. Não, lembro. Lá em Minas era assim. O barbante, para não precisar atender lá dentro, então eles tinham um barbante. Puxava o trinco. Você puxava o trinco, desarmava lá dentro, você entrava. Quer dizer, imagina hoje tem cada porta tem um revólver apontado para fora, exagerando um pouquinho. Mas quando eu falei isso para meus filhos, eles falaram, não é possível. E se tinha na minha cidade, com certeza em tudo quanto é cidade pequena tinha. Porque era um barbante que era furada a porta, o barbante lá ficava ali no trinco, você puxava o barbante lá de fora, abria a porta, a fechadura abria lá dentro, e você entrava, depois você batia a porta, ia todo mundo dormir, e o barbante ficava lá. Faz isso hoje. Mas ainda existem muitos lugares pacíficos no Brasil e tal, é que o descaso pela pessoa é tão grande, e são tantos luxos, tanta oferta de conforto e tal, que muita gente resolveu ter acesso pela via direta, né? Arma na mão e tal. O Brasil é um país muito injusto, né? Que negligenciou muito as populações pobres, negros, quilombolas, índios, favelados e tal, e a coisa cresceu. Acharam que o quê? Que todo mundo que a gente ia ficar andando de avião, tomando sol em Ipanema, no Guarujá, andando de barco e tal, que os pobres iam ficar servindo a gente, limpando a bunda da gente, até quando? Mudou. E agora na política aí, eu vi o primeiro dia, como todo mundo viu, o primeiro dia da propaganda no rádio e na televisão, então, como em toda eleição, pintam tudo quanto as soluções, tudo muito fácil, promessa e tal. Mas uma coisa eu aprendi. Aquele cara que eu acho muito radical e tal, Boulos, nunca vi mais gordo e tenho certeza que eu acho que nunca. Você acha ele mais radical que o outro Bo? Pode ser também. Bolsonaro, pode falar, não tem problema. O negócio é o seguinte, mas eu aprendi com ele uma coisa que eu não sabia. Porque a gente paga IPVA do teu carro. Agora quem paga pedágio. E paga pedágio. E quem paga, e quem tem helicóptero ou avião,
Não paga nada. Ah, mas é verdade. Isso aí eu não tinha pensado. Pô, o cara do helicóptero tem que pagar uma taxa rodoviária do ar lá, pô. Claro. Sabe, o cara do barco tem que pagar também. Não, porque é um poluidor. Entendeu? E o cara do avião tem que pagar um IPVA também, pô. Isso aí eu não tinha pensado. Quer dizer, não votaria nesse cara, mas de jeito nenhum e tal, mas eu gostei do que ele falou. Não, é um cara inteligente, é um cara que preocupado com essas questões sociais, né? Escuta, hoje em dia, se você fala em educação, em saúde, segurança, você é taxado esquerdista. Quer dizer, criaram uma mentira na cabeça das pessoas que não tem tempo de ler nem a certidão de nascimento do filho, porque tem que trabalhar para os outros a vida inteira, acordar 4 horas da manhã. Criaram esse fantasma. Você acha que tem cabimento se falar em comunismo hoje em 2018? Acabou. Não existe. Olha a China. A China comunista está maravilhosa no capitalismo. Existe um misto de desenvolvimento, de progresso, né? E é uma necessidade de saúde, as crianças terem dente na boca, terem médico, terem escola decente. Emprego, salário para professor. É isso. Professor abandonado. Agora, me diga uma coisa, João. Nós que somos caipira, como Cláudio Zaidan também, lá de Uberaba. Uberaba é mais caipira que nós. Não, o meu lá é bem mais. O meu caipirismo é tipo de Piracicaba. Piracicaba é uma capital brasileira do caipirismo. É verdade. Né? Por que acabou o rádio do interior? O rádio do interior nos deu Osmar Santos, Randall Juliano, o Pedro Luiz, o José Val Peixoto lá de Presidente Prudente. Quase todos. O Geraldo Zé de Almeida. Não, Geraldo Zé de Almeida acho que é paulistano. Quer dizer, mas 98% do Alcei Bueno Camargo em Marília, o Ulisses Costa, quer dizer, não é só de esporte não. 98% dos grandes apresentadores e narradores de rádio, locutores, o pessoal do interior, porque todo mundo treinava na sua radinha, como eu comecei no alto-falante do serviço, alto-falante montanhês, que chamava, e depois a Rádio Continental de Moçambique, que era uma rádio clandestina. Hoje, por que aconteceu? Porque as rádios, os times morreram, a molecada não treina mais narrar lá, ser repórter, ser comentarista, ou porque os donos alugaram para os pastores os horários? Olha, o futebol do interior foi muito abandonado e muito roubado, né, por dirigentes inúteis, incompetentes, que fazem de tudo para sepultar o futebol brasileiro, né? Que não é sepultado porque a responsabilidade daqueles que destroem a vida dos clubes não é... Ninguém vai essa coisa de responsabilidade civil, a responsabilidade do presidente ninguém vai atrás disso, ninguém cobra isso, né? O clube está sempre devendo milhões e os clubes do interior, com esses campeonatos estaduais deficitários, minguam, né, à beira da morte. As rádios do interior foram compradas, alugadas, emprestadas, negociadas nos corredores da política com as igrejas. O Brasil nunca teve tanta igreja e nunca foi tão violento. É uma coisa... É um conflito, assim, para que servem tantas igrejas, né? Num país cada vez mais violento, que as pessoas vão para a igreja e atiram na cara da mulher. O cara joga a mulher do 10º andar. Está acontecendo sempre aí. Então, as rádios hoje, você vai para o interior, tem o cara que fala que a rádio dele é uma ponte direta pro céu. Não, tem umas conversas aí que... Tem muita coisa. Mas eu sou católico, minha mulher é evangélica, agora para mim igreja foi maravilhoso, viu? Igreja tem que ser uma coisa de altíssimo nível, porque eu sou jornalista e santista por causa da igreja. O padre Rafael Zavenhove, lá de Moçambique, um holandês que está no céu, ele na missa das 8, todo domingo pra molecada, ele falava: juventude, atenção meninos, não podem morrer pagão, quem morre pagão vai pro inferno. Imagina, não pode morrer pagão. Bom, aí eu fui ouvir um jogo, tem um primo meu, Humberto Fernandes Maciel de Montebello, e um primo desse meu primo, o Milton Vanes Almeida Lima, estava ouvindo Santos e Palmeiras em 1959, decisão do Campeonato Paulista, já no começo de 60, eu tinha 8 para 9 anos, e eu cheguei do grupo.
Hoje a turma fala aí, ensino fundamental, como é que chama isso? Grupo escolar. Pra mim é grupo, entendeu? Cheguei do grupo e era pro fundo da horta pra chupar jabuticaba, coisa que eu adorei, que eu adorava, porque eu ultimamente não faço mais, porque falta de tempo e porque eu não vou lá pra fazenda também, que lá tem muita jabuticabeira. Aí os dois estavam ouvindo o jogo lá, e eu ouvi uns 3, 4 minutos, jogo em 60, terceiro jogo, Santos e Palmeiras, decisão do Super Campeonato Paulista daquele ano. Aí era bola com Valdemar Carabina, com Pelé, com Pagão, Geraldo Escoto, Valdir Joaquim de Moraes, Laércio Milani, não sei o que, Romero, Julinho e tal. Eu vi ali uns 2 minutos, não gostei disso não. Fui lá pra horta. Jogo ruim, né? Jogador fraco. Eu não entendia nada, o molequinho, eu peguei, fui lá pra horta, chupei de cabo uma meia hora, 40 minutos e voltei. Quando eu voltei, os dois estavam murchos lá na saletinha da minha avó. Falei, o que foi? O que aconteceu? O Santos perdeu. Aí eu peguei e falei, de quem que é o Pagão? Eles falaram, do Santos. Mas então agora eu sou do Santos. Só de medo do padre, porque eu não queria morrer pagão. Eu virei pagão por causa do Paulo César Araújo Pagão. Aí passei a ouvir rádio, no rádio Gaiola da minha avó, que sumiu. Que eu daria tudo hoje, dava meu carro em troca daquele rádio Gaiola, mas sumiu. Que carro é o seu? Não, um carrinho aí, um Maverick. Vou arrumar um rádio Gaiola desse, quero ver se você troca. Viu, mas eu sou jornalista e santista por causa do Pagão. Você está falando de Santos e Palmeiras, né? Final dos anos 50, começo dos anos 60. Você viu ontem, na vitória do Santos sobre o Vasco, as estatísticas desse confronto? Eu confesso que não, que eu estava voltando de Extrema, onde eu fiz o evento lá da Poloar e da STR. Olha que coisa incrível. Em 1961, o Santos ganhou de 7-1 do Vasco no Maracanã com 3 gols do Pelé, com a camisa 10. Depois de 50, quase 60 anos, o camisa 10 do Santos fez 3, nunca tinha marcado no Maracanã, o Gabigol fez 3 gols ontem. A última vitória do Santos sobre o Vasco no Maracanã, sabe quando foi? Quando? No 1000º gol do Pelé em 69. Meu Deus do céu. Desde 69 o Santos não tinha vencido. Um pênalti que não aconteceu, do zagueiro Fernando, que foi do Juventus. Manuel Amaro de Lima. O René, o que fez. A dupla era René e Fernando. O Manuel Amaro de Lima, árbitro pernambucano que já morreu, ele deu um pênalti que não foi. O René não teve muita reclamação. Reclamaram. Reclamaram. Isso você está enganado. Não, aí eu tenho uma foto de 1981, eu estou comentando um jogo no Maracanã. E alguém tirou uma foto minha, assim, dentro da cabine, eu tô falando no microfone, assim, com fone, lá no fundo tinha acabado o jogo, comentário pós-jogo, Rádio Gazeta, tá lá o placar assim, Vasco 3, Santos 0, 81. Esse é um outro número. E a última vitória do Santos sobre o Vasco no Rio de Janeiro, olha quem tá aí. Última vitória do Santos sobre o Vasco no Rio de Janeiro foi em 2005, 3-1 em São Januário. Gol do Romário pro Vasco e gols de Geilson, Basílio e Ricardinho. Geilson com G. Esse cara, uma vez, o Santos estava numa draga danada, ia jogar contra o Corinthians, eu peguei e falei na época da Record, o pessoal não acreditou. Eu falei, vai ser 1-0 pro Santos, gol de Geilson. E foi 1-0 pro Santos, gol de Geilson. Escuta aqui, ó, nossa conversa tá boa aqui, mas tá muito assim, água com açúcar. Água com açúcar, você quer falar do quê? Você quer falar eu quero falar do lado negativo seu. Porque você não é esse santo que pintam, não, você é canalha mesmo. Porque o que você fez com o Zé Elias, o Zé Elias estava numa draga danada, tentando, coitado do Zé Elias Moedinho Júnior, que começou comigo, eu narrando o futebol de salão dele em 90 e 91. O Milton Leite era meu reserva essa época, quando eu era narrador. E aí o Zé Elias... Começaram as mentiras, hein? Aí, não é verdade isso, aí o Zé, TV Jovem Pan, aí o Zé Elias, precisando do emprego lá na ESPN, e você, que nunca gostou do Zé Elias, você perseguiu o Zé Elias, você destruiu o Zé Elias lá, o Zé Elias quase suicidou. Entendeu? Então tem informação segura, passada por Mauro Betti, me deu essa informação. Mauro Betti tá fazendo aniversário hoje, aquele canalha. Com Eduardo Tironi faz aniversário hoje. Arnaldo Tironi também. Entendeu? Por que você perseguiu, Tironi. Por que você maltratou tanto o Zé Elias? Eu odeio o Zé Elias. O que ele fez de tão mal pra você, Zé Elias, que você não quer entrar no ar porque você não gosta dele, hein, Zé Elias? Bom dia. Seu Milton, é um prazer estar falando com o senhor. O Canalha é dos personagens da ESPN mais queridos, né, por mim, pela
pela capacidade que ele tem Chupa, de Milton. interter, né, vamos dizer assim. Pô, eu botei um veneno e você me traz, Elias. Eu vou desinventar você lá do ginásio do Ibirapuera. Não, mas o senhor não sabe que primeiro, né, eu aprendi isso na imprensa. Primeiro o senhor acariciaria, né? E depois o senhor, né, então, o João é um cara sensacional, mas o senhor sabe como ele é conhecido nos corredores da ESPN? Canalha gemidão. Porque ele fica mandando pra gente esses vídeos no WhatsApp do gemidão, o famoso gemidão. É o contrário, viu? Eu odeio esse gemidão maldito. Esses caras adoram ouvir esses gemidos, aquele negão eles adoram adoram essas coisas. Tem um gemidão. Vamos ver o gemidão aí. Tá abrindo aqui, mas minha bateria tá quase descarregando. Você não tem carregador aí não, meu filho? Tem aqui, Milton. Vamos ver se é ele que tá falando mesmo ou se é o gemidão. Quem não caiu, né? Uma vez eu tava. Porque eu fico corujando pela televisão. Parece um cachorro que foi atropelado, um cachorrinho. Não, a moça da Austrália é boa. Não, olha aqui, ó. Deve ser de alguma tribo. Eu antes de dormir, eu fico corujando tudo, entendeu? E uma vez passando pela ESPN, e tem um rapaz lá que eu gosto muito, o Jean Ott, trabalhei com ele no IG, na Rua Mauri. E tava ao vivo, entendeu? Aí de repente ele mexendo, todo mundo tem celular. Foi no meu bate-bola. Entendeu? Aí. E muita gente acha que fui eu que. De repente. Não, mas o engraçado foi o seguinte: de repente ele tá lá, tem alguém falando, poderia ter sido você, e ele tá aparecendo só no cenário. Aí de repente ele aperta ali, entra o gemidão. Aí ele ficou assim, ó, com a cara de santo achado, assim, ó. O que eu faço na minha vida aqui agora? Isso aí, e esse gemidão, eu pus muito no meu Instagram também, pega a cara na igreja, tem cara no casamento, não sei de quem. Mensagem do Zé Elias e do João Kleber, meu amigo lá de Brotas, que é um pianista lá que tocou com o Daniel há muito tempo, tem um estúdio e tal, um queridão. Eu não abro mais, porque os caras adoram esse gemidão. Eu não sei se é uma curiosidade que eles nunca viram, nunca participaram, não sei qual que é. É falta de esperar. Quem tá precisando disso é o nosso Tesonildo aqui. E o senhor sabe, seu Milton? Ele sempre me chamou de senhor, cara. Ele tá falando, velho, mas tem que chamar de seu Milton. Ele mandou fazer um jogo de lençol com a foto daquele negão lá pra ele dormir à noite. Ah lá, só pensa nisso, Zé Elias. Você sabe, Ô Zé, você sabe que eu cheguei aqui, o Guilherme Simati foi lá gentilmente me receber, um cara querido, já gostei dele. A segurança não queria deixar o senhor entrar. O Milton não gosto muito, mas o Guilherme... Recíproco, canalha. Mesma coisa, viu? O Guilherme falou assim, você conhece o Zé Elias? Você é amigo do Zé Elias? Falei, eu adoro o Zé Elias. O Zé Elias é um querido e tal, só que ele me dá uns sustos desgraçado. Eu tô sentado na maquiagem, às vezes de olho fechado, a maquiadora passando um pozinho, eu não sei pra que também essa frescura. Coisa que Cláudio Zaidan não admite, isso não é coisa de homem só. Passar ruge na minha cara. Isso, cara macho, sim, pode desconfiar, hein, Zaidan? Aí esse canalha chega e dá um tapa na porta, mas quase quebra a porta no meio. E eu dou um pulo na cadeira e ele racha o bico. Zé Elias. Zé Elias. Mas é uma alegria lá, viu? Amigo de todo mundo, brinca com todo mundo gosta dele. É uma figura, é o Zé da Fiel. Quem inventou foi Eduardo Savoia. Ô Zé Elias, só pra te liberar, porque você tem compromisso aí, no teu segundo casamento você já tem mais neném, não? Tenho dois. No total eu tenho 4 filhos, né? A Júlia e o Pedro do primeiro casamento, a Júlia com 17, o Pedro com 15. Aí tem o Lucas com 10 e a Valentina com 8. Parece coelho, hein? Nasce todo ano, né? Não, de vez em quando acaba a luz em casa, né, seu Milton? Então não tem jeito. Escuta, o teu irmão Rubinho parou de jogar? Não, o Rubinho tá jogando no Avaí, aí em Santa Catarina, né? Ele é reserva do Aranha. Do Aranha. E tá acabando, parece que tá acabando o contrato dele já no final do ano e tá como se diz hoje, né, seu Milton? Não é da nossa época, mas tá na pista, né? Tá na pista, aos 44 segundo tempo. Mas o Pelé teve que parar de jogar também, né? Entendeu? Ninguém é eterno. Ô Zé Elias, então tentei jogar um veneno aqui, quer dizer que o canalha não foi canalha com você, né? Não. O João é uma das pessoas, agora falando seriamente, né, seu Milton, é que a gente, quando faz o programa, a gente aprende, né? Aprende a lidar com algumas determinadas situações que só a experiência nos passa, né? E o João tem muita experiência dentro de rádio, televisão, e pra gente e pra mim, né, especialmente que estou começando,
é bom fazer o programa, porque a gente sai do programa sempre aprendendo alguma coisa, e o João é um dos grandes professores que nós temos lá na ESPN. Ah, que bonitinho. Depois a gente acerta, viu, Zé? Conforme nós combinemos. Um abraço, Zé Elias Moedim Júnior. Um abraço, seu Milton, prazer falar com o senhor de novo. O senhor que nunca conseguiu fazer um gol no Cães Vadios. Isso é verdade. Só fazia no Impro. Tempo bom, né? Eu lembro desses nomes aí. Futsal? Futsal, 15, 16 anos. O senhor me conheceu com 14, né? Foi. Eu carregava você no colo, levava fralda pra você lá no ginásio de Ibirapuera. 14 anos, narrando a Copa da NAP, né? E Jovem Pan com o seu Mário Travalini como comentarista, que depois veio a ser o meu diretor esportivo no Corinthians, né? Grande abraço, Zé. Um abraço, seu Milton. É sempre um prazer, realmente, muito grande falar com o senhor. Muito obrigado. Prazer Zé, é meu. Mentiroso. Essa história e cuidado, viu, seu Milton, com o João aí, porque depois o senhor pede pra ele mostrar a meia. Ele tem coleção de meias. Então, acho que todo mundo deve ter, né? Vai se dar bem que o Fernando Zé Fernandes usa tem coleção de meia tênis. todo dia. Tchau, Zé, um abraço. Um abraço, seu Milton. Tchau, o Mário Travalini, o Mário Sérgio Pontes de Paiva, que tá no céu, o Mário Sérgio, ele que inventou, tal time tá gostando do jogo. Todo mundo copiou. O favorito não tá ganhando, o não favorito tá gostando do jogo. E o Mário Travalini, ele foi meu comentarista aí de futebol de salão durante 2 anos, o Leão também. E ele inventou também uma coisa assim, que não era nada de gênio, mas todo mundo copiou. Ele falou assim, olha, tem que pegar essa bola, porque essa bola, o zagueiro pega essa bola, e todo mundo fala em essa bola, foi o Mário Travalini. E Nova York, lá tem, porque aqui eu não acho esse vinho Travalini, é um vinho, eu tô gostando bem de vinho, sabe? Eu já tô estudando muito Nova York e vinho, eu já sei 0,1 tem uns vinhos de vinho. Que trava a língua. E tem o 0,1 também, entendo, de vinho e de Nova York. Mas lá tem um vinho chamado... metido, né? Não, mas 0,1, pô. 0,1. Você entende Nova York, não, vinho, porque eu não conheço, eu sou monoglota, sou uma tragédia, hein? Mas aí eu vi lá um vinho Travalini, cara. Eu comprei umas 12 garrafas. Tem um Lucarelli. Até porque não é muito caro, mas toda vez que eu tô lá, eu tomo vinho Travalini e lembro dele, porque é um dos caras mais corretos do mundo do futebol. Você sabe que há uns 5, 6 anos eu encontrava quase todo dia com o Mário Travalini, ali do lado da ESPN. Ele ia almoçar ali tem um posto de gasolina com um restaurantezinho ali do lado da TV, e com conta no mesmo banco que eu, ali na Doutor Arnaldo. Então eu encontrava muito com ele ali. Agora, ô João Carlos, nós dois temos algo muito coincidente. A minha vida mudou muito com o advento do terceiro tempo, e chegou um momento, eu sou até jubilado no troféu Ford CS como plantão esportivo, não posso ganhar, mas teve um ano que eu ganhei como plantão esportivo, apresentador esportivo, e ganhei também como comentarista de televisão, acho que na época eu fazia com a Avalone. E o primeiro troféu que eu recebi na vida foi pelas tuas mãos. Eu apresentei, né? Na Hebraica, que é o meu clube desde 85, esse evento foi em 84, e a nossa equipe ganhou tudo, Zé Silvério, Orlando Arte e tal, e você me entregou o troféu ao lado de Blota Júnior. Foi. E no que fim levou do meu portal, na tua página, tô precisando pro Tesonildo olhar, aí o Tesonildo não entra no Blota Júnior nem no João Carlos Albuquerque. Já tá no teu celular. Entendeu? Já tá aqui? Então, vem cá. O senhor foi injusto comigo, seu Milton. Vem cá, pega aqui que eu quero mostrar pra ele a foto. Você com a camisa bichística. Quase que eu vim com uma parecida, de propósito. A camisa que o Bolinha te deu aqui na Bandeirantes, o Bolinha sábado. É a sua camisa xadrez de flanela. Deve ter uns 40 anos, com o dinheiro todo que você tem escondido embaixo da cama. Não, mas é que também, ao invés de botar uma camisa e uma blusa, eu simplesmente boto essa flanela você aqui. Dormiu com essa camisa, fala a verdade. Não. Olha aqui, ó. Eu elegante, olha aqui, ó. E você horroroso com essa camisa do Bolinha. E olha, de calça branca, e hoje estou de calça branca também. E olha o Blota Júnior sorridente lá atrás. Blota Júnior foi na Hebraica do presidente Marcos Arbeitman. Entendeu? E sobre o Blota Júnior, eu tenho você é um homem de televisão também, eu vou te dar uma dica que talvez já te deram. Eu trabalhava no Super Técnico em 99 e eu morava no Campo Belo, nós fomos almoçar num restaurante aqui na Avenida Morumbi ali. Eu, minha mulher, meus 3 filhos, e ele estava chegando com o Kiko, filho adotivo dele. E eu não vou dar o nome do restaurante, porque você sabe que eu não gosto de propaganda. Aí, sabe o que aconteceu? Ele me chamou e falou assim: menino,
ouça aqui um veterano. Eu falei, o que foi? Isso era uma segunda-feira. Era feriado. Ele falou, olha, ontem eu vi o super técnico da Band, você sentado, elegante, tava o Filipão, tava o Zagallo, o Carlos Alberto Parreira, tinha um outro moço lá que eu não lembro, não sei, era Fito Neves do Bahia. Me diga uma coisa, você está cometendo um grande erro na televisão. Eu falei, o que, mestre? Por favor, você está mostrando a canela. Eu falei, como assim? Você tá com sapato preto, um belo terno, gravata, camisa, mas mostrando a canela. Apresentador de televisão, quando senta, não pode, você tem que arrumar uma meia bem comprida ou a tua calça tem que estar lá bem acima do pé. É verdade. Não, nunca esqueci disso, cara. Você sabe que o Jô Soares e o meu irmão, o Rodrigo Veronese, na mesma época, falaram para mim, porque a gente apresenta o bate-bola sentado e não tem uma bancada na frente, né? Então você fica com os pés e as meias soltos, os sapatos e tal. E os dois na mesma época falaram pra mim, as suas meias estão gritando no ar. Que tava feio. Não, mas o pior é a canela. E o jornalista tem canela branca. Ou imagina a sua, que deve ser um horror. É branca. Entendeu? Então eu tenho o maior cuidado. Em 85 ele me falou isso. Não, 99, na época do super técnico. É uma boa dica. Uma boa dica. Bom, mas uma vez, falando da nossa carreira, uma vez você vai no meu escritório, hoje eu estou lá no prédio da Paulista, no 22º, mas eu estive um tempão lá, estão alugados lá no 3º e no 15. Eu não sei em qual que você foi. Você estava triste, desanimado. Não, você sabe, você estava dando uma de Guardiola. Você falou, não, Milton Neves, é o seguinte, eu não uso essa palavra que não era da moda, eu estou instituindo na minha carreira um ano sabático, uns 2 anos sabáticos, eu vou sumir. E você foi pro interior, depois você voltou e você veio, não é que pedir emprego, veio me consultar. Eu vou te explicar essa história aí, porque a última vez que eu te encontrei lá no Walter, no Lelis, com o Eurico Miranda. E foi a única vez que eu vi esse rapaz que eu gosto, Mauro César viu Pereira. E falou assim, lembra que você foi lá no meu escritório, que você tava tal. Eu falei, que canalha, esse é o Milton Neves, né? Eu me lembro que você estava entrevistando o Clodoaldo Tavares Santana, o Corró, e eu estava morando em Brotas, e eu não resisti, liguei pro programa, falei assim, deixa eu entrar nessa conversa do Milton com o Clodoaldo por causa do episódio de 86 na Copa do México, que quando o Brasil foi desclassificado para a França, na Copa do México, a gente estava em Monterrey, eu, Osmar de Oliveira, Clodoaldo e J. Júnior. J. Júnior e Clodoaldo pela TV Bandeirantes, eu e o Osmar de Oliveira pelo pool SBT Record. A gente ia fazer um jogo da Alemanha com Portugal, ou da Alemanha, ou de Portugal com outro adversário, que eu não me lembro, no dia que o Brasil foi desclassificado para a França. E eu queria contar essa história, que o Clodoaldo, faltavam 1 ou 2 pênaltis. O Clodoaldo saiu do hotel e foi pro táxi. E a gente estava atrasado. Eu, o Osmar e o J. Júnior ficamos em pé vendo o Brasil perder os pênaltis e ser desclassificado pela França. E aí saímos e entramos no táxi. E o Clodoaldo estava transtornado. Eu amo o Clodoaldo, acho o Clodoaldo maravilhoso, o maior santista vivo. Aí o táxi começou a ir rápido pro estádio e o Clodoaldo falava assim, esses franceses estão pensando o quê? Que iam desclassificar o Brasil, esses caras têm que comer muito feijão para desclassificar. Eu falei, mas infelizmente, né? Não, imagina, o Brasil vai perder para a França. Mas... Aí eu, o Osmar e o Jota começamos a nos olhar assim e entendemos que o Clodoaldo, ele viu que o Brasil ia ser desclassificado, ele não quis ver a última cobrança, se refugiou no táxi e não aceitava que o Brasil... Você vê como é que é o sentimento do ex-jogador. Sim, mas você deu uma parada na carreira quando você foi no meu escritório. Eu contei essa história para você e você falou assim, João Carlos, eu achei que você tinha morrido. Falei isso. Falou. Você sumiu, onde é que você tá? Eu falei, tô morando em Brotas, morei 1 ano na Itália, né, e tal, e tô... Não, mas você precisa voltar pro rádio, você precisa voltar a trabalhar e tal. E eu já tinha filha na época, e eu vim para São Paulo, fui direto lá por causa dessa nossa conversa. Eu nem lembro o que eu falei para você, se eu... Lá no meu escritório, eu lembro. Eu falei, escuta, aí você entrou na SPN, você quer que eu volte aqui? Aí fui encontrar Paulo Soares, meu amigo de muito tempo, o Trajano estava junto. Esse Paulo Soares tem lugar reservado no céu. E o Mauro Betti no inferno.
Come ruim esse cara. Aí eu voltei, porque eu fiquei praticamente os anos 90, depois que eu saí do SBT, eu fiz uns bicos assim na TV Cultura, TV Escola, depois na Manchete com Osmar Santos, assim, um ano também, depois fui pra Espanha, depois fui pra Itália. Osmar, que na Manchete tinha um avião do Bradesco que um diretor cedia para ele viajava o Brasil inteiro para transmitir jogo no avião do Bradesco. É mesmo? Armando Fernandes Júnior, corintiano, depois virou diretor do Corinthians. Deixa eu dar uma olhada no quero ver se você entende de futebol. Quem são esses caras aqui do lado da sua coluna aqui no jornal? Quem são os jogadores hoje, do São Paulo? Tufano Silva, meu editor lá do portal Terceiro Tempo, aliás, queria convidá-lo a comparecer lá. Vamos ver se você escala esse time do São Paulo time, aqui. porque nós estamos colocando hoje camisas excêntricas que tiveram vida curta nos times de futebol, dentre elas o São Paulo. Oswaldo Cunha, boa. Tenente, Boa. Bellini, Boa. Carlos Alberto Rodrigues, Fábio e Érico de Paula, o popular Nenê, que morreu em Sorocaba. Paraná, que está em Sorocaba. Prado, que é o pai do Flávio Prado. Esse aqui é o Babá. Fefeu e Valdir. Muito bem. Peraí, eu vou mostrar tudo aqui, ó. O Oswaldo Cunha está em Pedreira, o Tenente morreu lá em Santa Catarina, em Criciúma, a bordo como motorista de caminhão. O Bellini morreu aqui em São Paulo de Alzheimer. O Carlos Alberto Rodrigues não sei onde é que está. O Fábio está em Belo Horizonte. O Érico de Paula, o nosso veio de Piraju, o Nenê, morreu lá em Sorocaba. O Paraná está em Sorocaba. O Prado faleceu outro dia. O Babá está em Mogi Guaçu. O Fefeu morreu de Alzheimer no Rio de Janeiro. E o Valdir eu não sei. E você sabia que o Prado tinha uma lotérica? Um dia o Prado é meu amigo. Então, até a morte dele, encontrava com ele ali na Real. E na lotérica dele de vez em quando. E um dia foi assaltado. E ele deu dinheiro, deu tudo e tal, o cara meteu um tiro no peito dele. Só que ele tava com uma medalhona que bateu ali, a bala desviou um pouco, ele foi pro hospital, ferido e tal, mas não morreu por causa da medalha dele. Você sabe que não dá pra acreditar em metade das coisas que você fala. Não, é verdade, isso, senta lá. Aí que tá, isso aí sabe, a patrulha que fala isso, entendeu? O Fábio Piperno quer falar, mas o Fábio Piperno quer falar toda hora, pô. Ô Fábio Piperno, você fica imitando o Geraldo Bretas, você não vai chegar nunca lá, viu? Vamos lá. Esse é grande, hein? Eu queria abraçar aqui o Ramon. Como é que chama aqui? Cadê o nome dele? Doutor Ramon. Doutor Ramon, muito obrigado, doutor Ramon, aí da Unimes. Doutor Ramon da Unimes e também da Portuguesa Santista. Muito obrigado pelo carinho. Ramon Mateus Júnior, da Unimes e da Portuguesa Santista. Pois não, o que você quer falar aí, ô Geraldo Bretas? Olha, Milton, Geraldo Bretas não, primeiro porque ele foi um gigante, segundo porque eu nunca vou raspar o meu cabelo no ar. Agora, é o seguinte, Milton, eu jamais encontrei o João pessoalmente, mas eu sou extremamente grato a ele e queria, aqui, né, enfim, de público, agradecer pela canja que ele me deu há uns 2 anos, quando lancei meu primeiro livro, Jogada Política no Esporte. E o João, sem jamais ter falado comigo, pegou esse livro, mostrou algumas vezes no programa dele na ESPN, e eu fiquei assim com uma enorme dívida de gratidão de alguém a quem eu tanto admiro e, enfim, alguém com quem eu nunca havia tido a oportunidade de conversar antes. Puxa vida, Fábio, eu fico até emocionado, cara, porque você é um cara do bem, super competente, inteligente, o seu livro é espetacular. Maior namorador do Morumbi. Então só tem qualidade. Só tem qualidade. E aprendi tanta coisa com a jogada política no esporte. Puxa vida, qualquer hora a gente precisa realmente se encontrar para bater um papo, tomar um café, desde que o Milton não esteja junto, viu, Fábio? Não, vamos sim, sem dúvida. O Milton a gente nem avisa, porque senão ele vai querer aparecer lá e ainda vai fazer merchan do café. E não vai parar de falar um minuto. Eu não faço merchan, mas eu vou chamar um que faz aqui, ó, que ele vai falar, sabe quem? Da Romac Distribuidora. Fala aí, ô Romac. Meu amigo da Rádio Bandeirantes, meu amigo varejista, a Romac Distribuidora. Muito obrigado, Milton Neves. Daqui a pouco você volta. Mas voltando aqui à página do Terceiro Tempo do Agora São Paulo. Tá mais louco do que eu pensava. Então o nosso canalha olhou aqui e falou: pô, e esse time de 64 no Maracanã? Porque o Santos de 63 ganhou do Milan no apito e também no talento e no Pepe, na chuva e na torcida. Porque a torcida carioca foi maravilhosa. Aí o Santos, primeira vez que em 64 voltou ao Rio, eles se fotografaram
cada jogador do Santos com uma camisa de um time do Rio de Janeiro. Então nós temos o Lima aqui, o Coringa com a camisa do Campo Grande, o Ismael com a camisa do Fluminense. Modesto, não é Ismael? Não, o segundo é o Ismael. Ismael Cabral Mafra. Olha que é o Modesto. Não, o Modesto não está aqui. O Modesto está no Balde Saúde, em São José do Rio Pardo. Então é Ismael, o Modesto é negro, o Ismael é branco, entendeu? É o Ismael, verdade. Então aqui, ó, olha o Lima, camisa do Campo Grande, o Ismael com a camisa do Fluminense, onde ele jogaria depois como contrapeso na vinda do Carlos Roberto Torres para Vila, Joel Camargo com a camisa do Flamengo, Olavo Martins com a camisa do Vasco, Mengalvio com a camisa do América e o Gilmar com a camisa do Santos mesmo. Peixinho com a camisa do Bangu, Rossi com a camisa do São Cristóvão, Toninho Guerreiro com a camisa aqui que parece que é de treino de algum time, não dá para identificar, o Pelé com a camisa do Olaria e o Pepe com a camisa do Madureira. Que demais, né? Que demais. E quem tá aqui de personalidade hoje é o maluco do Ademir Quintino, jornalista, radialista, santista e comentarista. Outro santista, gente boa, encontrei com o Ademir. Boa. O Ademir eu conheço pessoalmente. O Fábio Piperno, você nem falou tchau pra ele, né? Ele tá na linha? Não tá mais, né? Despedido dele. Tá na linha? Ô Fábio Piperno, você fala demais, você e o Cláudio Zaidan. O Cláudio Zaidan, que é o rei da televisão. Que passa as coisas na cara da gente. Homem que é homem, não deixa passar ruge na cara, não. Vamos lá, um abraço pra você, Piperno. Não, um abraço pra você e pro João, de quem eu sou fã. E sou fã seu também, Milton, pra você não ficar com ciúme. Não, muito obrigado, muito obrigado. Fábio Piperno, que legal, viu? Um grande abraço, viu? Muito obrigado. Eu também sou seu fã, te acompanho, acho você um cara muito sensato, muito inteligente. Conhece futebol, viu? Conhece sério, futebol, não, e outra, não tem papagaiada, não aguento mais tanta papagaiada, viu? Tanta babaquice e tal. O maior enganador é aquele Mauro não sei o que tomou Doril e sumiu. Aquele é o maior enganador da crônica esportiva do planeta. Ele com o microfone na mão e o Denilson com a bola no pé. O Denilson só servia para bater lateral, corne e para abraçar jogador que fez o gol. Mais nada. Olha aqui, ó, o negócio é o seguinte, vamos escalar times que o povo gosta, entendeu? Aliás, quero abraçar o povão, 1.211 pessoas ontem lá em Extrema, no evento da Poloaro da STR que eu apresentei, com a presença de Fujitsu-san, líder mundial da Fujitsu. O japonês foi lá, rapaz, não entendeu nada que estava acontecendo, mas estava lá. Entendeu? Então, olha, o que eu tirei de fotografia ontem foi uma grandeza. Meu Deus do céu, muito obrigado a todos eles. Quero que você escale de ontem o melhor locutor. Qual é o maior locutor da história do rádio? Pra mim foi Jorge Cury. É que eu amo demais o Haroldo Fernandes, amo demais o Fiore Giliotti, sabe? Trabalhei com o Zé Silvério muitos anos de trabalho, trabalhei com o Osmar Santos muito tempo, mas olha, pra mim o mais completo foi Jorge Cury. Para o Mauro César Pereira foi do Alcei Bueno Camargo. Olha, eu não vou escalar um. Não, tem que escalar um. Tá bom, então no final, mas eu faço questão de citar Pedro Luiz Paoliello, Haroldo Fernandes. Eu sempre gostei de caras clássicos, sabe? Sóbrios. Eu sempre preferia. Pedro Luiz não admitia brincadeira. Eu acho que voto no Pedro. Tá. Ô, Tezonildo, acha pra mim aquele pedacinho do Haroldo Fernandes, que é curtinho, só pra o Haroldo, trabalhei com ele, que cara genial, super profissional. Homem da camisa 10. O Haroldo, quando tomava uma cerveja numa viagem que a gente fazia pro interior, aí, Rádio Capital, quando eu vi ele tomar uma cerveja, podia estar no verão, cerveja sem gelo. É mesmo? É. Comentarista da história pra você. Puxa vida, eu conheci Mauro Pinheiro. Mauro Pinheiro uma vez veio falar comigo na Fonte Nova. A gente foi fazer um Corinthians e Bahia em 80, 81, 80, por aí. E o Mauro me chamou e falou assim: ô João, eu gosto muito do seu trabalho, baixinho, né? Sempre com charuto na mão, um cara elegante, também inteligente, culto. Os caras falam que você não leva muito a sério a profissão, né? Que você... Eu falei... Até hoje eu sou assim, né? Eu levo muito a sério, sou muito responsável com o horário, com meus compromissos e tal. Mas a gente chegava em Salvador, por exemplo, para fazer um jogo à noite, eu ia pra praia. Os caras iam dormir no hotel pra narrar. Eu falei, Mauro, o dia que eu precisar ir pro hotel dormir para comentar um jogo à noite, eu vou dormir, mas por enquanto, com 20 anos de idade, eu vou pra praia. Pra mim é Mário Moraes, o grande comentarista da história. Ah, grande Mário Moraes. E era narrador da TV Tupi e bom também. Bom também. Não, grandes comentaristas também, trabalhei com vários e é difícil de citar, viu, Milton? Isso
Você comete injustiças, às vezes você esquece de alguém, mas eu trabalhei também com muita gente. Eu trabalhei boa. 500 anos com Orlando Artes, eu gostava e gosto muito dele, mas para mim o mais completo foi Mário Moraes, ou Leão. E repórter de campo, o chamado repórter volante, que a turma hoje dá risada quando a gente fala. Eu trabalhei com Juarez Soares e Roberto Silva, eu comentando na cabine com Marco Antônio Matos e os repórteres Roberto Silva e Juarez Soares. Sabe, é uma coisa, Roberto Silva em Jaú. Alô, Fiore, informe Olho Vivo. Aqui em Jaú, quando venta muito, o povo costuma dizer que morreu um padre. Eu vou falar pra você que tá uma ventania hoje, acho que tombou um caminhão cheio de padre, não sobrou um. Essa eu não o Roberto sabia. era muito engraçado. Põe o Flávio Araújo pra mim aí. Não, primeiro o Haroldo Fernandes, vamos ouvir o Haroldo Fernandes aqui, quer ver? O Haroldo, você tá me ouvindo bem, Haroldo Fernandes, o homem da camisa 10? Bom dia, Milton, tudo bem, Milton? Tudo bem, aquela entrevista sua maravilhosa, já reprisei umas 3, 4 vezes, viu? O maravilhoso é por sua conta, né? Não, você narrava demais. Você foi brilhante, brilhante, espetacular. Assim você me emociona, depois dos 90 anos, você está me trazendo emoção do passado, rapaz. É, mas você com 30, você tá com 90 anos, mas com voz de 39. Ouça você em 1969, ó. Para cabecear, entregou para Gerson, virou o jogo na esquerda para Rildo, recolheu Rildo na intermediária do Brasil, desce Rildo rente a linha de costado do terreno, passou pela divisória da cancha, levou para Edu pela ponta, recolheu Edu, passou pelo primeiro homem, driblou bem, entrou pela área, apontou, agarrou a guiné, ela começa, ele aponta, gol! Querido Haroldo Fernandes, nosso presente pra você neste domingo. Gostou? E o Edu matou um lateral chamado Solalinde. Solalinde. Mas que maravilha o Haroldo Fernandes narrando, Coisa não? incrível. E que simplicidade, um homem íntegro, um homem simples, normal, na roupa, no relacionamento com as pessoas, quer dizer, não tinha nada fora do... Um homem maravilhoso, grande Haroldo Fernandes, foi uma honra trabalhar com ele. E o Pedro Luiz Paulello era considerado tão perfeito, o grande elogio ao Zé Silvério. Essa frase é de alguém, que os mais perfeitos tecnicamente na história foram Pedro Luiz e Zé Silvério, tão precisos que seriam os únicos com condições de narrar jogo de xadrez. Isso é um grande elogio. Deixa eu dar uma olhada rápida no meu quanto aqui. A Kelly Ferreira, que está lá em Terras Altas, lá com o Latife Abrão Júnior, Terras Altas, que é uma beleza lá em Itapecerica da Serra, ela pedindo aqui um abraço para o Lincoln Gabriele, da Santa Helena de Ribeirão Preto. Grande Lincoln, aquele abraço. Essa Santa Helena é a rainha do amendoim do mundo. O Ademir Quintino, olha aí, ó. Ademir Quintino mandando um abraço para você e dizendo também do falecimento da querida Hortência, não? A Conceição, a mulher do Orlando Arte chama-se Conceição. A Conceição da Ponte Preta faleceu. Luiz Fernando Dias, o português lá de Campinas, rapaz. Um grande abraço para você, viu, Luiz Fernando Dias, o homem que inventou Solevar e que levanta o Brasil. André Natan Nussbacher, que tem trocentas mil gravações minhas desde a época da Paulista. Cláudio de Stefano, super dentista, miltista juramentado e também torcedor do Palmeiras. Veja que o Fábio Weingarten, Clodoaldo Patti, fiel escudeiro de Sergei Cobrabex. Adonis Alonso é o maior palmeirense do mundo publicitário em todo o planeta. Ele disse que se o futebol tivesse 2 tempos e 30 minutos no cronômetro, parando a cada interrupção, acabava a cera, porque o meu editorial hoje foi sobre cera. Quero abraçar a Rosângela Ademir, essa dupla de ouro, esse casal que me acompanha há tantos anos. Enfim, rapaz, Frank Fortes também, que trabalhou conosco muito tempo aqui na nossa querida Bandeirantes, o americano da Guarucop, grande americano da Guarucop, o Ayrton Gontov, o Marcos Falopa, o Roberto Diogo, lá de Campinas, Flávio Nasser, filho do Pachá, lá de Guaxupé, jogava mais que o Pelé, esse Pachá.
Pelé também não foi tudo isso, não. Vocês puxam muito o saco do Pelé, mas o Walter Bernardino, futuro presidente da Portuguesa, que é uma grande gelada, o Sidney Tunda, emocionado, ouvindo aqui, o homem da Polo Ar no nosso programa, e muito obrigado ao Zé Antônio Bressan, Denilson Show, Ronaldo Giovanelli, eles só me mandam mulher pelada. Eles não têm o que fazer na vida. O Denilson Show e o Ronaldo Giovanelli. Manda tudo quanto é porcaria de internet, eles me mandam, mas eu deleto tudo. A Lili Lima, lá de São Vicente, Rogério Assis, o Canhão, que é outro pornográfico de internet, Júlio César Casares, Tiago Bandi, e o abraço especial para Calef João Francisco. Calef foi eleito como mais bem eleito, mais bem votado da eleição dos conselheiros eternos lá do time do São Paulo Futebol Clube. Vamos falar agora de locutor de televisão. Qual foi o melhor narrador da televisão para mim? Para mim foi o Luciano do Vale, não tem conversa, e porque ele tinha um potencial de voz monumental, muita coisa, inventou o vôlei brasileiro, mas a marca Galvão Bueno também é muito forte. Ah, com certeza, né? São duas entidades, né? O Luciano é a Leni Everson da narração. Eu vi um documentário esses dias da cantora Leni Everson, que pouca gente conhece, que é disparado a maior emissão vocal da música popular brasileira. Leni Everson já morreu e cantou nos Estados Unidos, foi em inglês, foi eleita a melhor cantora americana em 60 e pouco. Um portento, uma coisa impressionante assim. E o Luciano tinha essa capacidade, né, de ser um cara extravagante na narração, né? Veio do rádio, né? A partir da rádio de Campinas, a Rádio Educadora. Eu gostava muito do Cicarelli, do Alexandre Santos, das coisas mais tranquilas. Eu prefiro um pouco a televisão. Sabe quem foi extraordinário? Eu prefiro que a narração não interfira muito no jogo. Sabe que tem que ser lembrado? Apesar que ele não era assim popular. Mas Luiz Noriega. Tecnicamente perfeito. Walter Abrão, a televisão teve muita gente. E outra, depende da época e do seu envolvimento com o futebol, né? Porque quando você tá. Eu joguei bola na várzea em São Paulo, jogava futebol de botão, de mesa, assim, o dia inteiro em casa, se possível fosse, sozinho, né? Se não tivesse. Você narrava futebol no banheiro, não? Eu gostava no banheiro de ler notícia em voz alta de jornal. Meu primeiro. Eu tentava narrar. Primeiro banco de rádio era no banheiro. Não era banheiro, porque aqui fala banheiro, quer dizer, aquela mordomia e tal, né? Mas era banheira, uma banheira velha que tinha lá em casa, de ferro, entendeu? E olha que coisa, se vamos começar a contar com detalhes, dá pra chorar, porque ainda mais nessa época de frio, lá em Muzambinha muito frio, então a gente ficava lá. Coitada da minha mãe e da minha tia, botava uns 3, 4 cordeirão lá para esquentar no fogão a lenha. Então, jogava água fria por enquanto, depois elas vinham com, sabe? Tá fria, mãe, tá fria. Era um enjoado. Entendeu? As duas botando lá no fogão a lenha, caçarola, e para esquentar a água, entendeu? Umas 4, 5, 6 viagens, até panela. E ainda reclamava. Um dia minha tia Antônia quase me arrancou a orelha. Entendeu? Eu vivi isso também. Moleque chato, quer dizer, porque esfria mesmo. Um frio danado. Ela joga lá uma água fria, depois joga 3, 4 caçarolas de água quente, mas logo esquenta, logo esfria. E eu reclamava. Claro, mas você reclama até hoje. Meu amigo, agora hoje a gente tem tudo e ainda tá louco. Eu morei umas 3, 4 casas. Você tomou banho com água na quente? Bacia, então, na bacia de alumínio. Isso. E com a lamparina ligada do lado ali, e de manhã você acordava com a narina pretinha por causa da lamparina, porque lá na roça, no sítiozinho invernada nosso lá, não tinha luz elétrica. É fogo, velho. Você pensa que. Sabe como é que era o papel higiênico lá em casa? A minha tia era professora professor de português, né, do magistério de Minas Gerais. O diário oficial chama O Minas Gerais, mas ela não chamava. Então ela tinha que assinar aquilo para acompanhar a vida dela, né? Porque de vez em quando tinha uma promoçãozinha lá e tal. Então aquilo era cortado, numa tesourona lá, e tinha um arame que ia lá em cima na caixinha d'água da privada e descia um arame, e o arame assim em gancho entrava ali nos 4, 5, 10, 15 pedaços do diário de Minas Gerais, entendeu? De vez em quando sobrava. Vai chorar, hein, meu? Mas foi era o fogo. Cara chora até de limpar. Mas você quer saber, eu era mais feliz. Hoje que eu tenho tudo, eu era muito mais feliz antigamente, não tinha problema nenhum.
Só o problema é que não Você tem. se diverte hoje ou você só corre atrás de ganhar dinheiro? Que, rapaz, já larguei um monte de ganhar dinheiro. Larguei mão. Larguei. Você tem a mesma cara de moleque, viu, Milton? Antigamente eu ia atrás, né? Hoje, quando pinta, mas eu não vou atrás mais não, é isso que me procuram, no mundo da publicidade. Mas sobre o Mário Moraes, também eu coloco ele como um dos maiores narradores da história, na TV Tupi. Eram caras de um nível altíssimo, né? Altíssimo. Agora, João, uma coisa tem que ser dita, viu? Com todo respeito a esses gênios dos anos 50, 60 e 70 Edson Leite. O Edson Placar na Suécia. O negócio é o seguinte, ó. Eles não tinham concorrência desleal, entre aspas, da televisão. Esses gênios, claro, que eu citei, Fiore, o rádio afundou também por isso. Porque né? Antigamente, você para ver um Corinthians e Santos, um Palmeiras e São Paulo, um Fla-Flu, você tinha duas opções. Uma Copa do Mundo, né? Ou você ia no campo, ou você ouvia pelo rádio. Exatamente. Como no campo ontem e hoje sempre teremos 0,1% lá no campo das pessoas que querem saber como é que vai ser tal jogo, o resto é até no rádio. Agora hoje não, hoje você tem a concorrência desleal da televisão. O Zé Silvério está narrando um jogo aqui, entendeu? A tua ESPN, a Bandeirantes, todos os canais abertos e fechados, ao mesmo tempo tem e não é só futebol, de várias modalidades esportivas, como vocês, claro, a televisão fechada, nós temos 12, 15, 20 eventos. Então eles seriam grandes, sim, claro, mas não tão grandes, porque eles eram os donos. Porque quando a TV Record, a TV Bandeirantes, que botava às 10 horas também, como a federação determinava, tem que ser às 10 horas o tape domingo, Santos e Corinthians, se você botasse 9h59 era multado. Tinha que ser 10 horas. Agora hoje é tudo simultâneo. É verdade. Então esses locutores de rádio, talvez você não pelo teu rosto, estou vendo que você não tinha pensado nisso. Esses gênios dos anos 50, 60 e 70, eles não seriam tudo isso, não. Quando você falou do declínio das rádios do interior, a primeira coisa que eu pensei foi isso, eles não tinham a concorrência na televisão também, né? E os times do interior eram muito fortes, né? Muito fortes. Tanto é que dava para decorar os nomes. Hoje nem o cara da cidade sabe. Reis, Bertolino, Santo Tubá e Ambrósio. Mota e Valtinho, Cuca, Sapucaia, Celina e Dirceu. Machado, Baiano, Beliuomini, Rossi, Fogueira, Bebeto e Bazani, Passarinho, Maritaca, Té e Pio. E o Machado jogou também muito tempo lá em Ribeirão Preto. Machado, Ditim, Veríssimo, Oliveira e Maciel. Berguinha, Adalberto, Zuíno, Alex, Antoninho e Gazi. Entendeu? Eu dava pra decorar os times tudo, verdade, cara. Eles não mudavam. Eu lembro até da Esportiva da Guaratinguetá. Lamin, Bolar e Jorge. Henrique, Zózimo e Lever. Que era da Portuguesa. Puxa, uma época assim, eu tive professoras e professores que, quando terminava a aula, faltava ainda uns 5, 10 minutos para bater o sinal. João, qual é a escalação do Bahia? Bateu o sinal. Lá no nosso colégio Musamim era uma panela velha que o seu Linto batia lá com ferro. Era uma panela velha. É demais. É verdade. Agora, falamos uma passando da Portuguesa, indo e voltando de Extrema ontem, na festa lá da Poloar e da STR, eu passei do lado do Canindé. É de chorar. Né? Destruir as piscinas, né? E escalando o time, o Campeonato Paulista 64, que eu assisti pela TV Record. Pampolini, não? O time era... O Félix era reserva. Orlando, Germarinho, Ditão, Wilson Silva e Edilson. Pampolini, Nair. Almir, Henrique, Dida e Ivair. Que maravilha. Técnico Moré Moreira, massagista Mário Moraes, presidente Zé Bizarro da Nave. A Portuguesa eu decorava tudo. Pinga, Julinho, Djalma Santos, isso em 54. Ivair, Enéas. A Portuguesa meteu 4 jogadores na Copa de 54. Titulares. Impressionante. Tem política aí, meu filho? Não é agora, né? Pera aí, põe o Flávio Araújo aí pra gente praticamente encerrar com o João Carlos Albuquerque. Você vai pagar cachê? Vai pagar o táxi? Não, eu vou te dar aqui 3 ingressos do Espaço Itaú de Cinema do Shopping Frei Caneca. 4. Aliás, você pode levar a tua noiva, quer saber até com quantos filhos vocês tiveram, você e Elô Campanholo. Porque no nosso meio o que mais se fala foi o tórrido romance entre João Carlos Albuquerque e Elô Campanholo. Aliás, um romance extraconjugal. Deve ter dado muito desquite. Porque o Mauro me falou que viu vocês em Roma uma vez, sabe? Na Fontana de Trevi, no maior amor do mundo, e os dois caíram na água lá, entendeu? E foi uma coisa que a polícia chegou. Marcelo Mastroianni e Anita Ekberg. Você e Elô Campanholo foram amantes? A Elô, o Marcelo Mastroianni e a Anita Ekberg. A gente entrava junto na Fontana de Trevi. Tá vendo? Tudo pelado.
Olha aqui, ó, ingressos do nosso... Eu achei que você nunca ia me dar nada, Milton. Não, é que hoje eu tô sem um celular aqui, senão te dava. Entendeu? Agora o negócio é o seguinte... Não, você manda, eu deixo o endereço aí, você manda lá pra minha casa. Então, olha aqui, ó, o Ricardinho João Seprovic Rodrigues está te mandando. Vamos ouvir o Flávio Araújo com o Roberto Silva aqui, vamos ver. O ouvinte da Bandeirantes e da cadeia verde e amarela, norte e sul do Brasil, a partir de agora vê o jogo. Porque o Scratch do rádio manda campo para a melhor transmissão de Palmeiras e São Paulo, aquele que anda em cima da bola. É Flávio Araújo. Roberto Silva movimentou a máquina de fazer reportagem do Scratch do rádio. Palmeiras e São Paulo vão escrever mais uma página de ouro na história brilhante do futebol do Brasil. José Favini Neto levanta os braços, comanda o espetáculo e autoriza o pontapé de início. Tudo bonito, né? Solene, né? É. E o Luiz Fernando Dias diz aqui, lá de Campinas, que você é muito bom de televisão. Luiz Fernando Dias, o português, mas ele frisa ao mesmo tempo que o Eusébio jogou mais que o Pelé. Então, em relação a você, tudo bem. Mas sobre o Pelé e o Eusébio, precisamos internar o abraço. O Luiz Fernando Dias, toma Solevari aí, rapaz, pra você subir, tá bom? Ô, João Carlos Albuquerque, um grande abraço pra você, dá um abraço lá, como é que chama o teu chefe lá, o... João Palomino. João Palomino, tem a caipira também do interiorzão aí, não é? De Taquaritinga. Isso, então, dá um abraço nele lá. Dou um abraço bom, tem o Arnaldo Ribeiro, tem o Eduardo Tironi, o Geode, o Mauro, o Calçade, tem a turma toda lá que... Paulo Calçade é meu filho, você sabe, né? É, a sua cara. Filho cabeçal. Lá na Record a gente chamava ele de Paulo Ricardo Calçado Neves. Você só vai me dar ingresso pro cinema, mas por enquanto eu só tenho isso. Mas já ganhou um cafezinho aqui do Norimi Tiga, Café Canecão. Vou falar pra você. Você sabe que o Oliveira Andrade... Você sabe que o Oliveira Andrade... Grande narrador, e não posso esquecer do Oliveira Andrade. O Oliveira Andrade ganhou o troféu agora do governo da China, porque o urso panda tá acabando. e, no entanto, lá na família do Oliveira Andrade, nasce pandinha todo ano, entendeu? Já tem uns 30 pandas na família, entendeu? Então o governo chinês o convidou, ele e a mulher, vão ficar 2 meses em Pequim agora. E ele ganhou também um troféu da ONU como o narrador mais alegre e feliz e sorridente do rádio e da televisão do Brasil. Oliveira Andrade, o negócio é o seguinte, Oliveira. Como é que é seu nome mesmo? É Ricardo Garcia. Ricardo Garcia. Prazer em conhecê-lo, obrigado, Ricardo. Deixa eu contar uma pra você. Final da Copa do Mundo, a Band, a final ia ser como foi, né? Inglaterra e Alemanha e Argentina. Mas antes, uma semana antes, ele foi avisado: olha, você vai narrar a final da Copa, entendeu? Sei não, viu? Se o Brasil estiver na final, não vou me pôr. Bom, aí chega a final, deu Argentina e Alemanha. Oliveira, vai ser você. É porque o Brasil não tá. Porque se o Brasil tivesse, eu não ia me pôr. Aí dali meia hora o chefe ligou, o Zé Emílio Ambrosio ligou e falou: teve um problema na FIFA lá, tinha jogador da Argentina dopado, então o jogador da Alemanha estava dopado, então agora a final é Brasil e Argentina. E é você que vai fazer, Oliveira, lá no Maracanã. É porque é Rio de Janeiro. Lá tá cheio de bala perdida pra tudo quanto é lado. Eu vou morrer lá. Se o jogo é no campo do Corinthians, aqui em São Paulo, eles me punham. Ele reclama mais do que eu. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Alguém tem que reclamar. Não, ele reclama de tudo, mas não para de sorrir. Vocês, por favor, peçam saúde, educação, paz e amor para esse país, que o Brasil precisa disso. Não adianta a gente querer entrar na pilha da loucura dos outros, que nós vamos afundar cada vez mais. Você não está fazendo propaganda política aqui? Tô. Entendeu? Você tem que votar no Emael. Nossa Eu acho gozado que o Emael fala assim na televisão nos meio segundo que ele tem. Esse amor da sala. No meu governo. No meu governo, pô. Ô, Milton Neves, fala aí, por favor, Milton, fala de Tintas MC, tudo em tintas pra você aí. Fala aí, um abraço pra João Carlos Albuquerque.